Quantos de vocês que estão aqui me ouvindo tiveram um encontro real com Jesus? Levanta a mão aqui para eu ter uma noção. Eu acho que tem gente que está com vergonha. Eu não estou vendo se está todo mundo com a mão levantada ou de repente não teve. Mas vou dar a segunda chance. Quem aqui que está me ouvindo teve de fato um encontro real com Jesus? Levanta a mão para eu ter uma noção. Amém, glória a Deus. É muito comum da gente... Ontem eu estava, por exemplo, a juventude da igreja foi para a praça pregar o evangelho. E é sempre uma experiência muito bacana, levar os irmãos para a rua, ver os irmãos proclamando o evangelho do reino, isso é uma bênção. Ontem eu conversando com o rapaz falou que uma das dificuldades que ele tinha para proclamar o evangelho é porque o Brasil é um país majoritariamente cristão. O último censo do IBGE, sei lá, eram mais de 80% das pessoas eram cristãs. Só que eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, cara, tudo bem, eu concordo com isso, está escrito lá, mas você acha que esses mais de 80% dos cristãos brasileiros, eles vivem debaixo do senhorio de Jesus? Ele falou assim, pô, cara, não. Eu falei, aí que entra a nossa responsabilidade, porque nós fomos chamados para compartilhar o evangelho do reino de Deus. Amém? Uma coisa, gente, é você fazer parte de uma igreja, é você frequentar reunião, é você frequentar grupo caseiro. A outra coisa é você assumir um compromisso com esse Senhor Jesus. Uma coisa é você render o teu coração e falar assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso faz toda a diferença. E quando a gente olha para as Escrituras, Jesus ele nunca prometeu para nós, ele não veio aqui anunciar uma nova religião. Ele veio falar para que as pessoas olhassem para ele. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E a gente precisa proclamar não o nome de uma comunidade, a gente não tem esse hábito, graças a Deus, mas a gente veio para cá para proclamar o nome de Jesus. E como cristão, a gente precisa se relacionar com qualquer pessoa já com essa cabeça. Senhor, eu vou bater um papo, mas em que momento eu vou conectar o meu coração com o coração dessa pessoa e eu vou permitir que o Senhor passeie entre o meu coração e o coração dela? Todo cristão deveria iniciar qualquer conversa já partindo desse ponto. Em que momento eu vou permitir que o meu Senhor passeie do meu coração e vá de encontro ao coração dessa pessoa? Amém? Eu queria chamar a atenção de vocês para algo que, quando eu estava lendo, me chamou muita atenção, que é o tempo quando Jesus ele acaba de ser batizado e é conduzido pelo Espírito ao deserto. Vocês lembram qual é a primeira tentação que o diabo faz? Transforma essa pedra em pão. Eu acho muito importante a resposta de Jesus, porque quando eu leio a resposta de Jesus, eu automaticamente penso assim, meu Deus, isso é uma conversão genuína. Qual é a resposta de Jesus? Jesus fala assim para ele, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A conversão genuína, gente, acontece quando o homem, ele para de viver do jeito que ele acha que é melhor e ele passa a considerar aquilo que Deus diz que é o melhor para a vida dele. Vamos voltar lá atrás. Lá atrás, a Bíblia fala que quando Deus criou o homem, Deus vinha todo entardecer, se relacionar com o homem. Em algum momento, Deus ele fala para o homem não comer do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em algum momento, a serpente lá, batendo papo com Eva, faz uma solicitação, faz uma proposta para Eva. E qual era a proposta, gente? A proposta era simples. Eva, olha, se você comer desse fruto, você vai poder avaliar por si mesma o que é bom e o que é ruim para a sua vida. Você não precisa mais viver daquilo que sai da boca de Deus. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Para que você vai viver uma vida de dependência de Deus, se você pode avaliar por si mesma o que é bom para você? E essa, gente, é a tentação de todos nós. Todos nós, constantemente, somos tentados a escolher aquilo que parece melhor aos nossos olhos. Mas o que Jesus está falando para nós aqui é, a vida verdadeira não está na comida, não está na vestimenta. A vida verdadeira está em ouvir a voz de Deus e aplicar o teu coração e praticar. Quem está comigo? Então, todos nós precisamos entender que por mais moral, você tem um cara no teu trabalho que o cara não trai a mulher, o cara não mente, o cara é um padrão, irmão. Por mais que ele seja um padrão de moralidade, a Bíblia fala que Deus encerrou todo mundo na condição de pecado. Todos pecaram e destituídos, não conseguem alcançar o padrão da glória de Deus. Deus não está à procura, gente, de pessoas de bom caráter, porque pessoas de bom caráter, de boa índole, moralmente legal, a gente vai encontrar em várias religiões.
Talvez a gente encontre pessoas que praticam o espiritismo, o bando, sei lá, em várias vertentes religiosas. Você vai ver pessoas que estão ali com uma fé sincera, e no nosso entendimento às vezes na pessoa errada, mas que vivem uma vida padrão, moralmente certinha. Só que a questão é, Jesus não está à procura de bom caráter. Jesus está à procura de caráter aprovado, e a única forma da gente ter o caráter aprovado é a gente tendo o caráter de quem? De Jesus. Por isso, a gente precisa proclamar o Evangelho do Reino. Amém? Sigamos aqui. Eu acho muito interessante também, porque quando a gente se rende, a gente ouve o Evangelho do Reino, e se rende a esse Jesus Senhor, algo dentro do nosso coração muda. O que é interessante é porque antes, outrora a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E quando a vida de Deus vem e habita em nós, quando nós passamos a ser a casa de Deus, automaticamente o Espírito Santo nos conduz a amar aquilo que Deus ama e reprovar aquilo que Deus reprova. Deus, quando nos sela com o Espírito dele, mediante a nossa fé, quando a gente coloca a nossa fé em Cristo Jesus, a gente ouve a proclamação do Evangelho e do nosso coração desperto fala assim, cara, eu creio nessa palavra, eu creio nesse sacrifício redentor, nessa obra redentora desse Jesus, eu quero que ele habite dentro de mim. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, o Senhor Jesus nos sela com esse Espírito, e esse Espírito dentro de nós nos faz clamar o quê? Abba, Pai. A gente reconhece Deus como nosso Pai. E sabe qual é a maior evidência de que alguém é filho de Deus? Aquela pessoa que quer estar perto do pai dela. Aquela pessoa que quer gastar tempo com o pai dela. Aquela pessoa considera o que o pai dela fala. Eu tive uma experiência recente com a Helena, que me chama muita atenção, que a Isânia deu o videozinho do nosso casamento para a Helena ver. A Helena viu o vídeo e do nada a Helena saiu e se escondeu na área de serviço. A Isânia sentiu falta da Helena, foi atrás dela e a Helena estava chorando, com a cabeça nos joelhos. E a Isânia perguntou assim, filha, mas por que você está chorando? E ela falou assim, eu estou muito emocionada. E a Isânia perguntou assim, filha, mas tu está emocionada por que aconteceu? Vocês são muito lindos, eu amo muito vocês. Aí ela falou assim, filha, vai lá no teu pai, fala com ele, não precisa chorar. E a Helena veio até mim. E aí eu abracei a Helena, falei, filha, não precisa chorar. E ela falou assim, pai, eu posso te fazer um pedido? Eu falei assim, claro, filha. Quando eu for adulta, o senhor escolhe um marido para eu casar? Aí eu falei assim, filha, olha, o papai espera estar do teu lado para te auxiliar nessa escolha. Faz parte da função de um pai, mas o papai não vai poder escolher por você, mas eu vou estar do teu lado. Mas na hora, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, diante daquela ali, porque é impressionante você ver essa relação de pai e filho. Quando a gente sabe quem é o nosso pai, quando a gente confia no nosso pai, a gente descansa e a gente pede assim, Senhor, conduz os meus passos. A gente tem que até fazer planos, a palavra fala que Deus fala que o homem faz planos, mas é o Senhor que dirige os nossos passos. A gente não pode viver a vida de igreja pensando que a gente tem que viver a igreja da maneira que a gente acha que é melhor. O dono da igreja se chama Jesus. E ele deixou o norte, as doutrinas de Jesus nos ensina a como nos relacionar com os nossos irmãos. Amém? Então, uma das evidências de alguém que recebeu esse espírito da promessa é um desejo sincero de gastar tempo com o Pai. Não gastar, mas investir tempo de relacionamento com Deus. Amém? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê o mundo numa degradação moral. A igreja precisa olhar para o mundo como Jesus olhava. A gente precisa ter mais tempo com o nosso Pai, para que a gente consiga, no nosso interior, amar o que Deus ama e repudiar aquilo que Deus repudia. E quando Jesus estava nessa terra, a Bíblia fala que ele, em Mateus 9, ele passou por algumas pessoas e ele viu um bando de ovelhas sem pastor. E ele se compadeceu daquilo lá. Quantos de nós, ao nos relacionarmos no nosso trabalho, dentro da nossa casa pode ter gente que ainda não foi alcançado pelo Evangelho, no transporte público, ou você é motorista de Uber, não importa o que você faça, mas de fato, será que quando você olha para essas pessoas que cruzam o teu caminho diariamente, você vê ela como uma ovelha sem pastor? Será que você entende assim, meu Deus, essa pessoa está batendo cabeça, será que se Jesus fosse o Senhor da vida dela, ela estaria nessa condição? Eu digo para vocês, não estaria. E a gente precisa apresentar para essas pessoas a solução do problema delas. A solução não está na direita, não está na esquerda, a solução não está no homeschooling, a solução não está em vários meios que a gente tenta criar.
A solução está no Senhor Jesus. Uma vida rendida e quebrantada aos pés de Jesus é a solução, porque nos importa conhecer a Deus e fazer o nome dele conhecido. Quem está comigo? Amém? Eu queria entrar aqui para o foco agora com vocês. O Franco, alguns anos atrás, eu não sei se quem aqui vai lembrar, o Franco ele falou sobre 3 frutos de que a gente pode avaliar a nossa vida para saber se de fato a gente está frutificando. O primeiro fruto fala da nossa comunhão com Deus. Quanto mais tempo a gente passa em comunhão com Deus, mais o nosso caráter vai sendo moldado à imagem dele. O segundo fruto é o relacionamento com a igreja, o quanto nós trabalhamos para a edificação e a unidade do corpo. E o terceiro fruto era o amor pelas pessoas de fora, que isso acaba trazendo a multiplicação para a igreja, porque se a igreja amar os perdidos, quanto mais você ama, mais você se aproxima, mais você proclama, e maior a probabilidade de haver um aumento do número de irmãos. Eu queria focar em 2 coisas. A primeira, eu já falei aqui, que é o lance do relacionamento com Deus. Quanto mais tempo, a Bíblia fala que quando a gente contempla a glória de Deus, nós somos transformados à sua própria imagem. Quanto mais tempo passamos com o nosso Pai, mais parecido com o nosso Pai nós ficamos. E isso é o primeiro ponto. E por que eu queria enfatizar esse primeiro ponto? Porque quanto mais perto a gente estiver de Deus, mais vamos amar as coisas que Ele ama e mais nós vamos nos afastar das coisas que Ele se afasta. Amém? Agora eu queria ir para o terceiro ponto, que é o meu enfoque aqui. A paixão pelos perdidos. Muitas das vezes, nós deixamos de proclamar o evangelho do reino por medo, por timidez, por vergonha. Mas sabe qual é a verdade, gente? Se a gente amar o nosso próximo, de verdade, a gente não vai permitir que nenhum sentimento nos pare. Porque o amor nos faz se mover para frente. O amor não permite que a gente fique parado. Não importa qual é o medo que você tem. Alguns anos atrás, eu soube de uma história de que nos Estados Unidos tinha um lago lá, e era muito comum ter jacaré nos lagos lá. E um pai estava com seu filho andando de barquinho lá no lago. Até que em algum momento um crocodilo deu uma bocada no filho e puxou a criança para dentro do lago. Aquele pai, sem pensar 2 vezes, ele pulou dentro do lago e lutou com o jacaré e pegou o filho dele, com algumas escoriações. A pergunta que eu faço para vocês: o que motivou um pai pular dentro de um lago, irmão, para lutar com um crocodilo de 2 metros de comprimento, dentro de um lago, irmão? O que vocês acham que motivou aquele pai? O amor. O amor, ele faz a gente romper qualquer limite pessoal que a gente tenha. Qualquer limite. Se a gente, de verdade, for para Deus, irmão, e amar as coisas que Deus ama, a gente fatalmente vai cumprir aquilo que Deus falou para nós, amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É inadmissível para nós, como discípulos de Jesus, ver pessoas que se perdem todos os dias e cruzar os braços e falar assim: eu tenho vergonha, eu não sei como fazer. Certa vez, um rapaz chegou para mim e falou o seguinte: Laerte, eu não concordo muito com esse lance de que o cara acaba de se converter e quer sair pregando para todo mundo, vai em todas as congregações, vai anunciando e tal, não sei o quê. E aí a gente foi desenrolando a conversa. Naturalmente, quando ele foi falando isso, eu lembrei de uma passagem de João 4, que João 4 relata a história da mulher samaritana. A mulher samaritana tem um encontro com Jesus, ela ali tem a revelação de que ele era o Messias esperado, prometido e aguardado por ela. E ela sai correndo para anunciar para os samaritanos que ela havia conhecido esse homem. O homem que todos os judeus e os samaritanos lá no seu coração estavam esperando pela vinda dele. E a Bíblia fala que ela saiu para anunciar que ela havia encontrado aquele homem, o Messias esperado. E o João relata que os homens, ao ouvir a mensagem da mulher, eles foram até Jesus. E os homens contemplaram o Senhor com seus próprios olhos. E a Bíblia diz o seguinte: agora os homens não estavam mais crendo pela mensagem da mulher, mas eles passaram a crer porque os olhos dele viram. Eu falei para ele assim: olha só, meu filho, olha o que aconteceu aqui. A mulher acaba de ter um encontro pessoal com Jesus, ela tem a revelação clara de que ele era o Messias esperado, e ela, com o coração dela pegando fogo, irmão, ela foi lá anunciar que ele havia chegado. Então, assim, nós não podemos achar que, uma vez que a gente chegou ao conhecimento de quem é Jesus,
A gente pode, não, eu tenho o direito aqui de ficar quieto. A gente não tem. A gente precisa ver essa questão da proclamação do Evangelho como uma responsabilidade pessoal. Isso na verdade, existe um mandamento claro para que a gente pregue o Evangelho para as pessoas. E se eu não prego o Evangelho, eu estou em desobediência ao meu Senhor. E aí eu preciso rever a minha história. Uma outra coisa que eu falei para ele, que eu usei para tentar ajudar na compreensão, foi a seguinte. Eu falei assim, meu filho, imagina que você passou necessidade. Mas não é necessidade de comer só uma refeição durante o dia, não. Imagina que você passou uma necessidade extrema de chegar a ficar 5 dias sem comer, e no 5º dia você consegue fazer uma pequena refeição, depois fica mais 5 dias sem comer, e durante esse período, você viu pessoas que você amava morrendo desnutrida. Você viu um irmão teu que morreu desnutrido, você viu um primo teu que morreu desnutrido, só que um belo dia, você encontra um homem, cara, bondoso, que te puxa pela mão e fala assim, olha, eu quero te tirar dessa condição. Na minha casa tem comida suficiente para te saciar a tua fome. E você vai lá, esse cara bondoso te leva para a casa dele e te oferece um banquete e te deixa nutrido, fortalecido. E ele fala o seguinte, agora, meu filho, você sai daqui e anuncia para as pessoas que estão passando necessidade, anuncia para as pessoas que estão morrendo desnutridas, que quem vier a mim vai se alimentar desse banquete. A pergunta que eu faço para vocês, se você já perdeu gente, morreu de fome, se você já perdeu gente desnutrida, você acha que aquela pessoa ali que encontrou um lugar para saciar sua fome, você acha que essa pessoa vai sair a anunciar aonde encontrar comida, sim ou não? Sim, porque ela sabe a dor que ela sentia, e essa é a compreensão que a igreja tem que ter. Todos os dias, ao levantar da cama, a gente precisa pensar assim, meu Deus, da onde o Senhor me tirou, eu não quero voltar para lá. O que o Senhor fez na minha vida, Senhor? Me faz lembrar isso todos os dias. Todos os dias, quem tem que ouvir o teu testemunho é você mesmo. E quando você parar para pensar, por alguns instantes você vai falar, meu Deus, eu não posso guardar isso comigo. Tem gente que precisa ouvir essa mensagem hoje. Nós não estamos, gente, na condição de convencer ninguém de nada. A igreja, ela não está habilitada a convencer ninguém do Evangelho de Cristo. Ninguém. Mas nós estamos habilitados pelo poder do Espírito Santo a sair e proclamar com ousadia e intrepidez. Amém? Então, é nossa responsabilidade fazer o nome de Jesus conhecido. É nossa responsabilidade abrir a nossa boca e com ousadia falar o preço que Jesus pagou naquela cruz e por que Ele pagou, qual é o propósito que Ele pagou aquele preço. Amém? Ontem, estava eu e a André, né, lá na praça, e a gente estava naquela, né, de, quem que eu vou parar para conversar? E aí tinha um rapazinho sentado mexendo no celular, e eu pensei assim, cara, vou chegar nesse cara e vou puxar um bate-papo. E aí, beleza, sentei com ele, falei assim, irmão, tá esperando alguém? Ele falou assim, cara, não estou não. Eu falei assim, posso te fazer uma pergunta rápida? Ele falou assim, pode. Eu falei assim, cara, eu queria saber, não sei se você ficou sabendo dessa mega operação que teve no Rio de Janeiro. Aí, cara, não tem, todo mundo ficou sabendo. Eu falei assim, pois é, cara, e eu preciso te fazer uma pergunta. Ele, pode fazer. Eu falei assim, cara, qual é o teu entendimento sobre essa mega operação? Aí ele falou assim para mim, isso aqui é algum tipo de entrevista? Eu falei, pode ser, eu gosto de saber a opinião das pessoas, estou aqui só para saber disso. Ele falou assim, cara, beleza, o cara começou a discorrer. E o cara começou a falar, e eu fui fazendo perguntas provocativas para levar ele para um lugar que eu queria levar. E aí eu sei que em algum momento eu perguntei para ele o seguinte, eu falei assim, cara, você acha que tem solução humana para essa situação? Se tivesse nas tuas mãos a capacidade de tomar uma decisão para mudar o quadro, o que você faria? Ele falou assim, cara, eu não faço ideia. Na verdade, olhar para a condição do Rio de Janeiro, eu perco a fé, irmão. Eu falei assim, pois é, cara, eu acho que não existe solução humana mesmo, não. E ali, eu comecei a falar para ele daquilo que eu cria, daquilo que eu creio que é a solução para o mundo. Depois que eu fui saber, no final da conversa, a conversa durou algum tempo, depois que eu terminei ali as entradas, a André veio e deixou claro o Evangelho, né, a proposta do Evangelho para o rapaz. O rapaz falou assim, cara, muito obrigado pela conversa, na verdade eu sou ateu, mas eu achei a abordagem de vocês interessante, cara, conversa respeitosa. Eu falei assim, cara, faz o seguinte, toma o meu número aí, se em algum momento eu creio que em vários momentos da vida, Deus está querendo nos colocar diante de situações que nos tragam perplexidade. E perplexidade é você se ver numa situação que você fala assim, cara, eu não tenho como resolver esse problema. E se em algum momento, irmão, por mais que você não acredite em nada do que a gente conversou, se em algum momento você se vê nessa situação e você pensar assim, cara, talvez seja o momento
de eu apelar para algo maior do que eu mesmo, anota o meu número, cara. Porque o dia que esse momento chegar, eu quero que você me mande mensagem que eu vou estar lá. Espero estar lá para poder te socorrer, para poder te ajudar, para poder te apontar o caminho. Porque, na verdade, gente, a gente precisa entender que proclamar o Evangelho não é você criar momentos de debate. A gente não está aqui para ficar defendendo a Bíblia. Certa vez alguém já falou que a Bíblia ela não é um gatinho indefeso que precisa ser defendido pelo seu dono. A Bíblia ela é um leão, e você solta o leão que por si só lhe faz estrago. A gente precisa entender que a gente precisa criar meios onde você... E a maior estratégia que tem é que às vezes você para ouvir a pessoa. Certa vez eu estava no aniversário do Lucas Lopes, a igreja toda reunida lá, celebrando, e eu vi que tinha um grupo de rapazes separado. E eu estou vendo que aquele grupo está separado e aquilo está me incomodando. E eu pensei assim, cara, eu vou lá. Eu vou dar um gancho naquela rapaziada. E fui até a rapaziada que estava lá. E eu perguntei para eles o seguinte, falei assim, gente, vocês são crentes que nem o Lucas é e tal? Os caras, não, a gente não é crente não sei o que. Eu falei, cara, o que vocês são? Qual é a filosofia de vida de vocês? Eles falaram assim, pô, eu sou ateu, eu nunca tinha conversado com ateu e agnóstico na minha vida. Aí a galera começa, ateu, agnóstico. Aí o Espírito Santo na hora deu uma sacada, eu falei assim, pô, cara, eu vou te falar, eu sempre quis saber como pensa um ateu e um agnóstico. Vocês se importam de discorrer aqui? Ele, não, pô, claro que não. Começaram a falar. Eu apertei a mão de todo mundo e falei assim, cara, obrigado, menino, obrigado pela paciência, obrigado. Aí os caras falaram assim, não, irmão, mas e você, o que é? Eu falei, pô, cara, era isso que eu queria. Essa era a estratégia, morder a isca. E eu comecei a proclamar o Evangelho para aqueles rapazes. Em algum momento o Lucas pediu para a gente orar por ele, eu fui orar, eu tive que ir embora, e o Lucas me manda uma mensagem assim depois, Laerte, você bateu um papo com alguns amigos meus aqui no meu aniversário? Eu falei assim, eu bati, cara. Ele falou assim, cara, aquela rapaziada gostou de conversar contigo, perguntou quando que você pode voltar. É estratégia. A gente precisa, de verdade, pedir graça a Deus, para que Ele nos dê estratégia de como a gente pode, de verdade, proclamar o Evangelho do Reino. Agora eu vou pedir a atenção de vocês, é um pedido aqui, eu vou abrir uma vai ser novo isso aqui, mas é rapidinho, não vou fazer besteira não, pode ficar tranquilo, tá, galera? O Carlinhos da Tati, está aí? O Carlinhos da Tati? Carlinhos da Tati, eu acho que não está. Wanderson está aí? Fica de pé aí, Wanderson, para a galera te ver. Paulo, cadê Paulo? Paulo está aí, fica de pé aí, Paulo, por favor. A galera vai olhando para esses rapazes bonitão aqui, eles são gordinhos, mas gente boa. E Tizak, está aí, Tizak? Tizak veio hoje? Eu acho que não. Irmãos, Deus deu para essa igreja pessoas com dom e graça para proclamar o Evangelho do Reino. Pode sentar, abençoado. Se você, por algum motivo, não sabe como fazer, irmãos, se você olhar no meio dessa igreja, Deus é muito generoso. E Deus deu dons aos homens que estão aqui. Se você não sabe como fazer, procure esses irmãos e peçam ajuda. Eu lembro da história, por exemplo, de Levi, quando foi convidado por Jesus para andar com ele, Mateus. A Bíblia fala que Mateus deu uma festa na sua casa e convidou os amigos dele para comerem na casa dele, para expor os amigos a Jesus. Talvez você tenha dificuldade sim em montar a mensagem, talvez você tenha, mas a gente não tem que sentar numa cadeira de eu não sei, eu não faço. A gente tem que ser mais como Isaías, falar assim, Senhor, está aqui uma limitação minha, e quando Jesus te toca, você é o primeiro a falar assim, então eis-me aqui, envia-me a mim, conta comigo. A gente não pode colocar uma debilidade que a gente tem, como uma bengala, uma desculpa para falar, eu não sei como fazer. Pelo contrário, apresenta para Deus e creia que Ele vai falar contigo, vai te dar estratégia e vai te impulsionar a fazer, porque essa é a vontade dEle, amém? Então assim como o Mateus, ele expôs os amigos a Jesus, eu acho que a gente como igreja deveria fazer mais isso. A gente como igreja deveria olhar para um amigo no trabalho e falar assim, meu Deus, cara, você quer tomar um dia um café comigo? Para quê? Não, vá lá um dia tomar um café comigo, e se esse cara for, chama um Wanderson, chama um Paulo, chama um Itzhak, convida alguém, mas faz alguma coisa por amor a essa pessoa, sabe por quê? Porque o dia que ela partir, a tua consciência não vai ficar te acusando que você deveria ter feito algo, você cruzou os braços, a tua vergonha te limitou, a tua timidez te parou. Nós não somos o povo que fica amedrontado diante dessas situações, a gente precisa avançar, amém? Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, eu estou acabando aqui que o Franco, na mensagem aqui, comeu o tempo meu aqui abençoado, pode ficar. O que eu queria trazer para vocês, algo que me chamou muita atenção, alguns anos atrás, foi uma experiência que eu tive, que essa experiência me encheu de temor. Eu já contei essa experiência para algumas pessoas,
mas eu nunca tive a oportunidade de falar abertamente para vocês. Eu acho que ela é de suma importância, para nos chamar a atenção, gente, porque, na verdade, Deus ele já está falando com algumas pessoas. Deus ele já está, de alguma forma, apertando algumas pessoas. Deus, de alguma forma, já está mexendo com algumas pessoas. E Deus quer usar a igreja dele para fechar o trabalho, para cercar o cerco e anunciar o evangelho para essas pessoas. O que aconteceu um dia? Um dia, eu fui convidado por um rapaz que eu cuidava dele, era um barbeiro. Ele pediu para que ele estava tendo problema no casamento dele, e ele pediu assim: Laerte, eu estou terminando de cortar o cabelo e do último cliente aqui, eu queria que você viesse aqui para a gente trocar uma ideia. Já eram 10 horas da noite. Naquela ocasião ainda não tinha muitas filhas, então era mais fácil assim de dar esses perdidos assim. Falei assim: pô, cara, pera aí que eu estou indo para aí. Orei a Deus: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu te peço, me dá ousadia e graça para fazer o teu nome conhecido. Saí de casa. Cheguei lá, o barbeiro estava cortando o cabelo de uma criança e o seu pai estava em pé, ajudando ali a segurar a cabeça da criança. E aí, eu comecei a bater um papo despretensioso com a pessoa. Ele foi falando algumas coisas, e uma bela hora eu falei assim: cara, sabia que no outro dia eu fui orar aqui no monte, e depois que eu abri o olho, tinha vários bois me cercando. E quando eu vi aquele monte de boi, eu estava num monte lá que eu nem sabia que podia ir, meu irmão. Fui lá, cara, preciso de um lugar sozinho, solitário. E eu fui no monte lá, do nada a boiada veio me cercando. Quando eu abri o olho e vi um monte de boiada me cercando, já começou a me bater uma ânsia. O pessoal fala que o boi corre atrás, eu nunca corri de boi, seria a primeira vez. E aí eu comecei a dar uns passos para frente e o boi dava um passo para frente. Eu dava mais 2, o boi dava mais 2. Eu falei: pronto, se eu correr aqui eu vou cair rolando. E aí o cara começou a rir e o papo começou a fluir. Em um belo momento o rapaz fala assim para mim: pô, vocês evangélicos são tão diferentes, cara. Vocês são mais abertos, mais extrovertidos. A gente que é católico, a gente é mais quietinho na nossa. Aí eu fiz a pergunta para ele, eu falei assim: cara, mas quem te falou que eu sou evangélico? Aí ele: tu não é evangélico não? Eu falei assim: pô, cara, não. Aí, pô, tu é o quê então? Eu falei assim: cara, alguns anos atrás, eu conheci um homem que ele mudou a minha maneira de pensar, de falar, de agir, de reagir. E quando eu apliquei o meu coração em fazer a vontade desse homem, a minha vida foi totalmente transformada. Hoje, cara, eu vivo para viver a vontade dele, para fazer a vontade dele conhecida. O nome desse homem é Jesus. E o cara olhou para a minha cara, e aí o papo continuou. A gente desenvolveu a conversa. Em algum momento o rapaz fala assim para mim: cara, tu chega na minha vida no momento que a minha vida está toda destruída, irmão. Eu estou precisando muito de ajuda. Sempre me convidaram para ir para a igreja, e eu nunca fui. Mas se você me convidar para ir para qualquer igreja, eu vou. Eu falei assim: irmão, mas eu não estou aqui para te convidar para ir para a igreja não, cara. Aí ele falou: ué, não? Eu falei assim: não, pô. Eu quero fazer uma proposta, cara. O que tu acha de ir lá em casa tomar um café comigo? Aí ele: um café na tua casa? Eu falei: cara, porque eu posso ser um bom orador, cara. Eu posso ter uma oratória boa, eu posso ser alguém que estou te convencendo aqui com vários argumentos, mas você só vai saber se isso é verdade se você for perto e ver, pô. Então, meu convite é, cara, vem ver se isso que eu estou te falando é verdade, ou se eu só sou mais um charlatão. E ele falou assim: pô, cara, mas eu sou do interior e a gente tem dificuldade de ir na casa das pessoas. A gente pode ir em outro lugar? Eu falei assim: pode, pô, então vamos para o monte que eu te contei. Ele falou assim: não, mas e o boi? Eu falei assim: não, cara, o boi não vai estar lá não, a gente fica até certa parte, tá, não sei o quê. E o garoto fechou ali comigo e falou assim: cara, então eu vou fazer isso. Só que antes de deixar ele embora, uma coisa aqui, um adendo. Certa vez eu ouvi o Franco falar algo que faz muita diferença. Deus nos chama para ser pescador de homens. Só que todo pescador maduro, experiente, ele sabe a hora de dar a corda e sabe a hora de puxar a corda. E quando a gente estiver proclamando o evangelho do reino, a gente tem que entender que a gente está exatamente nessa situação. A gente tem que saber a hora de dar e a gente tem que saber a hora de puxar. Eu percebi que aquele rapaz, ele estava crendo em toda a mensagem que estava sendo compartilhada. E em algum momento, eu citei a palavra para ele, porque eu falei para ele assim: olha, provavelmente, irmão, você tem um montão de coisa aí dentro do teu coração e da tua cabeça que te acusa, que não deixa você dormir. Você tem coisas que às vezes você já pensou em parar de fazer e você se vê limitado, não conseguindo abandonar determinadas práticas. E isso deve te acusar, cara, deve ser muito difícil viver com esse fardo. Ele falou assim: pô, cara, pior que tem mesmo. Eu falei assim: cara, a Bíblia fala que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia, e feliz é o homem que anda segundo a palavra de Deus e que não tem do que ser acusado. Tu já parou, cara, de viver uma vida dessa leveza?
E o cara falou assim, cara, eu preciso disso. Eu falei assim, cara, então deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê de verdade, meu irmão, que Deus se fez homem, se materializou, andou por essa vida de forma irrepreensível, curou pessoas, pregou o evangelho, morreu morte de cruz voluntária, se entregou voluntariamente, que ninguém podia tirar a vida dele, e depois de 3 dias, esse homem, que se dizia Deus, ressuscitou, foi assunto aos céus, glorificado à destra do Pai, e enviou o Espírito Santo dele para habitar no coração de homens pecadores como nós. Tu acredita nisso de verdade, cara? Ele falou assim, Laerte, eu creio. Aí eu falei para ele assim, cara, tu já confessou ele como o Senhor da tua vida? Ele falou assim, cara, eu nunca fiz isso. Eu falei, o que te impede de fazer agora? Ele ajoelhou assim, na frente da barbearia. E o barbeiro sem saber o que fazer. Eu falei assim, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos orar por esse homem, porque esse homem creu no evangelho. Na minha cabeça, eu já estava pensando assim, cara, esse cara creu, meu irmão, a gente vai causar um alvoroço aqui na Vila Verde, que era o lugar onde ele morava. Meu irmão, porque todo mundo que vê esse cara, meu irmão, esse cara está crendo de verdade na mensagem. Esse cara vai fazer um estrago, meu irmão. Esse cara está depositando a fé dele em Jesus. Esse cara vai arrastar um montão de gente. Eu já fui para casa, meu irmão. Na verdade, eu nem lembro qual foi o papo que eu tive com o barbeiro. Eu nem lembro. O barbeiro está até desviado, gente. Misericórdia, tem que orar por esse abençoado. Mas eu voltei para casa numa ânsia, que eu falei assim, meu Deus, eu vi alguém de forma muito natural se render e confessar ao Senhor. Eu cheguei em casa e não consegui dormir direito. Isso foi numa terça-feira, a gente estaria junto no monte no sábado. Quando deu sexta-feira, eu mando mensagem para o rapaz, perguntei assim, cara, está tudo certo para a gente estar junto amanhã no monte? Ele fala para mim o seguinte, Laerte, eu não vou poder ir contigo no monte amanhã. Aí eu, mas por que aconteceu? Por que você não vai poder? Ele falou assim, Laerte, eu estou internado, cara. E ele me manda uma selfie, e ele estava não sei se era um UPA, se era um hospital de grande porte, e ele falou assim, cara, eu não vou poder, eu estou internado. Ora por mim. Eu falei assim, cara, eu oro. Mas faz o seguinte, me passa o teu endereço que eu passo a noite aí contigo, irmão. Me passa o endereço que eu vou para aí. Eu insisti para que ele me passasse o endereço para que eu pudesse ir lá. E ele falou o seguinte, cara, não precisa, Leste, só faz o seguinte, ora por mim, cara, eu estou com leucemia. Provavelmente, esse rapaz já sabia, já estava enfrentando essa doença e sabia disso. Provavelmente. Quando foi na terça-feira, uma semana depois, eu recebo uma ligação do barbeiro logo pela manhã. E o barbeiro me liga e pergunta assim, Laerte, está tudo bem? Está podendo falar? Pô, tô, cara, e tal. Ele falou o seguinte para mim, Laerte, cara, lembra do rapaz que a gente conversou na terça-feira? Eu falei, pô, lembro. O que vocês acham que aconteceu com esse rapaz? Esse rapaz morreu. Quando ele me deu essa notícia, o meu coração se encheu de temor. E eu pensei assim, meu Deus, tu marcou um encontro com esse homem. Talvez eu não tenha ido lá para conversar com o barbeiro, sei lá, só Deus sabe. Mas eu tenho certeza, irmãos, que quando eu estiver lá com o Senhor, esse homem vai estar lá. A pergunta que eu faço para vocês é, e se eu tivesse me amedrontado? E se eu não fosse intencional na minha conversa? Quantas pessoas já podem ter passado por nós e a gente perdeu a oportunidade por vergonha, por medo, seja lá por quê, com medo de ser mal interpretado ou com medo de ser julgado como louco. Gente, presta atenção numa coisa. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Tem gente, tem mãe, que expõe a sua filha na internet, fazendo coisas extremamente horríveis, em busca de curtida, em busca de monetização, de dinheiro. Tem gente se expondo ao ridículo na internet, porque o objetivo da vida dele é ter mais curtida, mais seguidor. Ele está se importando tanto com aquilo que as pessoas pensam, que não importa se humilhar, não importa a humilhação que ele vai ter que passar. Tem gente fazendo coisas que beira a insanidade mental, em busca de curtida, em busca de seguidores. E a igreja de Jesus, a gente não vive a vida pensando no que o meu pastor vai achar disso, o que o meu irmão vai achar disso. O que nos importa é viver uma vida procurando agradar o Senhor. O que nos importa é falar, cara, não importa que nego vai me chamar de louco, eu vou falar aquilo que Deus mandou falar, eu vou fazer aquilo que Deus mandou fazer, porque o que me importa, todo mundo pode me reprovar, mas quem dá a nota final é Deus, irmãos. Quem dá a nota final é Deus. Por fim, eu queria ler um texto com vocês, que está lá em 1 Samuel, que diz o seguinte, 2 Samuel 23, 13, 16, né? Pode colocar aí, 2 Samuel, que o Espírito Santo de Deus revele a palavra de Deus a nós, em nome de Jesus. Eu vou ler na NVT, tá, queridos?
2 Samuel 23, 13. Posso lendo aqui ou espero... pode ler? Estava assim, NVT. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Fazia só um comentário em cima desse texto. Não sei se vocês sabem, tem uns irmãos aqui que são da caverna de Adulão. Eu vou te contar a história da caverna de Adulão. Davi já estava daquele processo dos filhos dele do filho dele perseguir ele. Em algum momento ele se retira para essa caverna. E a Bíblia fala que começa a chegar para Davi pessoas, meu irmão, atribuladas, cheias de dívidas, cheias de problema. Começa-se a chegar um monte de gente que só Jesus na causa. Que não é o caso dos nossos irmãos aqui. Aqui só está chegando gente boa. E aí, o que eu acho que é interessante nessa situação? As pessoas que estão chegando ali, naquela condição, elas olham para o rei, vê o rei lá, e, cara, compram a causa do rei. Fala, Senhor, Davi, a gente está fechado contigo, irmão. E, gente, a igreja de Jesus é um monte de pé rapado, irmão. A igreja de Jesus, pé rapado nesse sentido assim, é um monte de miserável que encontrou graça aos olhos de Deus e depositou a sua fé em Jesus. A igreja de Jesus são pessoas que viviam uma vida desordenada e um dia encontrou a salvação da sua alma na pessoa de Jesus. A igreja de Jesus são aquelas pessoas que se renderam ao senhorio de Jesus e falaram assim, Senhor, eis-me aqui, conta comigo, eu sou teu filho, eu sou teu servo. A igreja de Jesus somos nós, que temos nossos problemas, temos nossos desafios, mas uma vez que fomos selados com o Espírito Santo, cremos que nós fomos predestinados para toda boa obra. Então, se você perseverar até o fim, irmão, o caráter de Jesus vai ser moldado em você, porque Deus te criou para isso. Como o Franco vem falando, cara, Deus ele te predestinou para as boas obras. Então, persevera até o final, não importa a luta que você está passando, você faz parte do corpo dele, faz parte da igreja dele, se sujeita ao pastoreio, abre o coração, se deixa ser conduzido, porque Deus nos deu um destino pré-estabelecido, que é se parecer com Jesus. E se a gente permanecer dele, nos pareceremos. Amém? Então, vamos lá. Chega esse monte de gente com dificuldade e compra a causa do rei. Fala assim, cara, a gente está fechado contigo. Esse era o povo que Davi tinha para lutar com ele as guerras lá, a galera do povo da caverna de Adulão. Durante a colheita, Davi estava na caverna de Adulão e o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Os 3, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou, o que a Bíblia está falando aqui é que Davi estava lá e ele comentou com o exército dele, e a igreja é o exército de Deus, sim ou não? Quem faz parte do exército de Deus aí, levanta a mão. Amém. Então deixa eu te falar o que aconteceu. Davi chegou diante de pessoas que estavam comprometidas com ele e falou assim, ai, que vontade de beber da água do poço de Belém. Foi isso que Davi fez. Davi deu ordem para alguém? Não. Davi comentou um desejo que ele tinha. E aí olha o que aconteceu. Como seria bom beber a água do poço que fica junto ao portão de Belém. Então os 3 valentes de Davi atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la e em vez disso derramou no chão como oferta ao Senhor. Davi só falou assim, que vontade de beber daquela água. E os valentes, comprometidos com a vontade do rei deles, fizeram assim, cara, nós vamos lá. Mas o que vocês vão fazer? Vão enfrentar? Os caras não quiseram saber de nada. Eles montaram no cavalo e foram fazer aquilo que era a vontade do rei. A Bíblia não relata o que aconteceu, se houve guerra, se matou quantos que matou. Só que eles trouxeram aquilo para o rei deles e falaram assim, Senhor, o teu desejo está aqui, Senhor. Nós nos comprometemos em fazer a tua vontade. E deu para ele. E o rei viu aquilo e falou assim, cara, ai de mim, essa água pode ter custado o sangue de tanta gente. Ele viu tanto valor naquilo lá, que ele ofertou a Deus aquilo lá. Agora, olha o que eu quero ler para vocês aqui. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Olha o que Paulo escreveu para Timóteo. Vou ler na NVT também. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Diz assim, em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ação de graças em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade,
para que tenham uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Sabe o que Deus está falando para a gente aqui mais uma vez nessa manhã? A minha vontade é salvar todo mundo. A minha vontade é que todas as pessoas que habitam na terra cheguem ao conhecimento da verdade. Quantos de nós estamos nos levantando e batendo no peito falando assim: Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu vou me comprometer com isso, eu vou sair daqui agora, e se o Uber me der um bom dia, eu já vou puxar um assunto com ele para apontar para aquilo que eu deveria ter apontado há muito tempo atrás. Quantos de nós vamos sair daqui e almoçar com a nossa família e falar assim: cara, pera um minutinho, eu gostaria de abrir o meu coração com vocês e falar daquilo que vocês têm experimentado em Deus. Quantos de nós vamos fazer o que os valentes de Davi fizeram? Porque aqueles valentes, para agradar o coração do rei, sabendo qual era o desejo do rei, eles saíram disparada, eles não esperaram Davi dar uma ordem. Só que o que nos pega? Está claro qual é o desejo de Deus. Está claro que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Só que a Bíblia fala que Deus escolheu salvar o homem através da loucura da pregação. Deus confiou a nós o ministério da reconciliação. E a gente precisa, com ousadia, anunciar isso para as pessoas que estão batendo cabeça. Não dá mais para perder tempo. Não dá mais para ficar de braço cruzado, porque no final das contas, isso é falta de amor, gente. E sabe qual é a maior evidência de que o Espírito Santo habita em alguém? Não é a pessoa que se move em todos os dons, porque Paulo escreve de Coríntios 13, repreendendo a igreja justamente por causa disso. Talvez fosse a igreja que mais se movesse nos dons espirituais, mas se falta o amor, irmão, falta tudo. O que nós precisamos fazer é amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. A gente não pode ver alguém se perdendo e se calar diante de uma realidade como essa. A igreja precisa despertar. Deus conta com a gente para fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é fazer com que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A pergunta é: quantos de nós vamos bater no peito e falar assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Quantos de nós? Porque na verdade, gente, o que eu li para vocês fala da vontade de Deus, mas eu quero deixar claro para a gente orar agora. Essa não é só a vontade de Deus. Jesus, ele falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Ele ordenou que a igreja dele avançasse. Ele ordenou que a igreja dele assumisse a responsabilidade de fazer o nome dele conhecido. E a gente precisa se levantar e falar assim: Senhor, eis-me aqui. Não importa as minhas dificuldades, não importa os problemas que eu tenho passado. Eu sei de onde o Senhor me tirou e para onde o Senhor está me levando. Eu sei que o Senhor me deu um destino pré-estabelecido quando eu fui achado no Senhor. Então eu vou perseverar, eu vou te conhecer cada vez mais e eu vou fazer o teu nome cada vez mais conhecido. É isso que a igreja precisa fazer. A igreja precisa se levantar e parar de perder tempo. E hoje a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte. Eu vou pedir para que todos fiquem sentados. O apelo hoje vai ser diferente. Fecha o olho todos vocês. Podem fechar. Se você, em algum momento da mensagem, se você percebe que Deus usou esse tempo para falar o teu coração, o meu pedido sincero é: fica de pé para que a gente ore a Deus. Fique de pé para que a gente se posicione como aqueles valentes de Davi. Fale assim: Senhor, se essa é a tua vontade, eu quero me empenhar e gastar a minha vida e fazer a tua vontade. Eu não aceito mais ver uma vida voltada para mim mesmo. Eu vou fazer o teu nome conhecido, eu vou levar as pessoas a invocar o teu nome, porque onde o Senhor está, a liberdade. Onde o Senhor está, a transformação de vida, a caráter transformado. E o maior milagre, irmãos, o maior milagre não é Deus te dar aquilo que você gostaria que Ele te desse. Porque eu tenho 4 filhas e minha esposa não poderia ter filhos segundo os médicos. Mas o maior milagre não é quando Deus te dá, por misericórdia e graça, aquilo que você pedia a Ele. O maior milagre, a maior conversão, é quando Deus te fala não e você ainda assim segue confiando nele. Você mesmo assim segue falando: o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Deus, Ele é bom em todo tempo. Se a cura que você queria chegou ou não chegou, não importa, agradeça a Deus, porque em tudo a igreja de Jesus tem que dar graças. Esse é o maior milagre, é você olhar para o teu pai e falar assim: eu confio no Senhor, seja Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos,
Se eu estou com o Senhor, eu posso confiar que o Senhor vai me conduzir em pastos verdejantes, mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer o mal, porque a tua promessa está comigo. Porque no final das contas, o maior milagre é saber que esse Deus poderoso se fez homem e falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O maior milagre é você olhar para Ele, contemplar e falar assim: meu Deus, eu sendo miserável pecador, Ele escolheu habitar em alguém como eu. E se Ele fez isso por você, Ele quer fazer na vida do teu familiar, Ele quer fazer na vida daquele cara que trabalha contigo, Ele quer fazer na vida daquela pessoa que passa por você todos os dias. Então a gente tem que pedir ousadia a Deus. Senhor, me dá ousadia, para que eu não viva preocupado pensando no que as pessoas vão pensar a meu respeito, mas que eu me preocupe primeiramente com aquilo que o Senhor pensa a meu respeito, porque é isso que tem que nortear a cabeça do cristão, é isso que tem que permear a mente do cristão. Então, no nome de Jesus, vamos orar. E vamos pedir a Deus: Senhor, me dá ousadia, me dá intrepidez, porque eu não aceito mais permitir que a minha fraqueza, os meus limites, a minha timidez, o meu orgulho me trave de fazer aquilo que é a tua vontade. Quem está comigo? Então a gente precisa se comprometer hoje em sair daqui e proclamar o evangelho do reino. Sair daqui e pedir a Deus: Senhor, me dá estratégias. Começa a pensar em pessoas que Deus já tem falado contigo e faz alguma coisa. E a primeira coisa que o cristão precisa fazer é apresentar a Deus. Senhor, eu te apresento essa pessoa, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, mas eu sei que a tua vontade é salvar essa pessoa. Então me dá a estratégia, dá o coração dela para mim. E uma vez que Deus te deu isso, irmão, agarra essa oportunidade, proclama o reino de Deus, ora com ousadia, impõe as mãos e pede a Deus para que Ele derrame sobre você os dons espirituais, porque Deus quer operar em nós e através de nós. Amém?